Jefferson Costa e hoje eu vou dar alguns conselhos para vocês sobre o nosso famoso PTP. Então, se você está entrando agora no primeiro semestre do curso de administração, principalmente na UFC, ou se quer relembrar alguns conceitos do próprio PTP, esse vídeo é para você. Então senta aí e confere tudo. Bem, para quem não conhece ou nunca sequer ouviu falar, PTP é a sigla para Projeto Teórico Prático e é um trabalho acadêmico muito comum na disciplina de Teoria Geral da Administração de diversas faculdades e universidades no curso de administração. Resumindo, no PTP tem que constar todas as teorias base da administração, ou seja, desde lá da administração científica até a teoria contingencial. E você também deve escolher ou achar uma empresa para poder confrontar cada uma dessas teorias com o que a empresa aplica dentro dela, ou se não aplica, fazendo assim uma espécie de estudo de caso. Porém, a grande questão é que esse trabalho geralmente é muito extenso e tem que ser desenvolvido em várias páginas, algo bem parecido com a monografia, e pior, logo no início da vida acadêmica. Visando ajudar vocês, pedimos para alguns petianos gravarem um pequeno vídeo falando um pouco do que foi a experiência deles com o PTP e também dando algumas dicas para vocês de como vocês devem fazer esse PTP e não realizar os mesmos erros que eles fizeram. Vamos acompanhar? Oi pessoal, espero que esteja todo mundo bem. Então, meu nome é Bárbara, eu sou do PET, eu tô no terceiro semestre de administração, eu sou do turno da noite e eu tô aqui para contar para vocês um pouquinho mais sobre como que foi a minha experiência no projeto teórico prático da disciplina de Teoria Geral da Administração. Então, começando aqui, como que foi meu primeiro contato e qual que foi a minha primeira impressão do PTP? Então, eu fiz, como eu disse, né, eu sou do turno da noite, então eu fiz esse projeto com o professor José Carlos Lázaro e desde o primeiro momento nas nossas aulas ele deixou bem claro, né, que as nossas notas iam ser compostas de provas escritas e desse projeto teórico prático. Ele já indicou pra gente que a gente fosse atrás de empresas, que a gente fosse atrás da monitora para ver como que era a estrutura do PTP e atrás até de ex-alunos da disciplina para eles poderem dar umas dicas pra gente como que a gente podia abordar as empresas, como que a gente podia fazer a estruturação desse projeto. A experiência para mim de desenvolver esse trabalho, ela foi um pouco corrida, porque foi a seguinte, a gente não seguiu muito bem a dica do professor, então a gente infelizmente acabou deixando para a última hora, né, para fazer esse projeto, porque foi o seguinte, a minha equipe, a gente tinha uma das integrantes da minha equipe, ela trabalhava na Vicunha Têxtil, que fica lá em Maracanaú, e ela, assim que a primeira reunião que a gente teve, ela chegou e já disse, tipo, gente, eu acho que a gente pode fazer lá na Vicunha. Só que o que aconteceu foi o seguinte, como a Vicunha ela é uma empresa, uma indústria bem grande, internacional até, eles têm muitos processos que têm segredos, assim, tem segredo industrial nos processos da Vicunha. Então acabou que eles negaram a nossa visita justamente por causa disso, quando a gente disse que era da universidade, que a gente precisava entender os processos, saber como que eles estavam estruturados, relacionar isso com teorias administrativas, eles não gostaram muito da nossa ideia. Só que a Vicunha passou, assim, quase o período da disciplina toda para dar esse retorno pra gente. E a gente tava contando com a Vicunha. Então, no último momento, assim, tipo, faltando um pouco menos de um mês para entregar, a gente teve que ir atrás de outras empresas. Infelizmente, a gente não teve sucesso. E a gente acabou fazendo na empresa onde eu trabalhava, que era uma pequena confeitaria no centro da cidade. Então, a minha experiência foi a seguinte, como inicialmente a gente estruturou tudo para Vicunha, então como a gente achava assim, né, que ia dar certo, a gente não pensou em nenhum momento que pudesse dar problema, a gente estruturou muitas teorias que tivessem relação com uma linha de produção, como as teorias do Henry Ford, por exemplo. A gente fez tudo pensado para uma linha de produção têxtil, procurou muito sobre o mercado da Vicunha, tinha até estruturado o documento, tudo sobre a Vicunha. Quando a gente recebeu a negativa, né, foi bem assim, foi um impacto meio grande, assim, porque a gente não sabia o que a gente ia fazer. A gente tinha menos de um mês para entregar o PTP e o professor Lázaro já tinha dado a entender que ele não ia prorrogar essas datas porque a gente sabia do PTP desde o começo. Aí foi uma leve correria, assim, até que eu tive essa ideia, né, de pensar, será que o pessoal do meu trabalho deixa eu fazer lá? Eles acabaram deixando, só que lá era uma estrutura de empresa mais simples, mas ainda assim a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana, assim, que a gente recebeu uma nota muito boa, uma avaliação muito legal do professor Lázaro sobre o nosso trabalho, a gente conseguiu relacionar muito bem as teorias administrativas, então no final, assim, foi um trabalho bem exitoso, foi uma coisa bem bacana de fazer, apesar de ter sido meio corrido. A minha maior dificuldade para desenvolver esse trabalho foi justamente essa, né, tipo, acreditar que uma empresa só ia dar certo.
e que ela ia dar certo e fazer tudo baseado nela quando ela nem tinha dado a certeza pra gente. Então acabou gerando essa dificuldade, né, toda, que no final eles não puderam ajudar a gente, cancelou e a gente teve que ir atrás de outra empresa faltando menos de um mês pra apresentar. O que eu teria mudado era justamente isso. Eu recomendaria a vocês, né, que tipo, não se foquem em uma empresa, principalmente se ela não deu uma certeza pra vocês, né. Então tentem ter mais de um contato com algumas empresas, até porque muitas vezes a gente precisa de mais de uma visita para poder entender todos os processos e como que tudo funciona. E agora na pandemia, né, eu imagino que a dinâmica esteja um pouco diferente, vocês vão ter que ver mesmo se vocês podem fazer essas visitas, se o contato vai ser todo remoto, entre outros, né. Então, a dica que eu dou pra vocês, né, é justamente essa: se planejem. Principalmente, eu sei que o pessoal da manhã tem um PTP um tanto diferenciado, maior do que o nosso da noite. Então, para ambos os turnos, né, principalmente o pessoal da manhã, se planejem, vejam quanto antes essa questão das empresas, façam bem a estruturação do documento, vejam a questão da BNT, de como que vai ficar a apresentação de vocês, quais teorias vocês gostariam de usar. E aproveitem os professores também, né, tipo, faltando menos de um mês, a gente acabou não usando muito os conhecimentos que o professor Lázaro podia ter para dar pra gente. E outra coisa, pessoal, também, uma dica que eu lembrei agora é a seguinte: uma coisa assim, as empresas às vezes não entendiam o que a gente queria. Por causa da nossa abordagem mesmo, às vezes ficava meio confusa, e isso foi uma reclamação assim geral na minha turma, né? Porque tava todo mundo com dificuldade para arranjar uma empresa por causa da nossa abordagem, a gente não tava sabendo abordar. Então uma coisa que a gente fez, que o professor Lázaro fez, foi ele ficou disposto a escrever um documento. Inclusive, ele até escreveu um documento e assinou pra gente, dizendo quem ele era, né? Que ele era um professor, doutor da Universidade Federal do Ceará, que ele era professor titular daquela cadeira, e que aquele projeto tinha uma finalidade de fazer a gente ter uma visão mais prática, uma visão mais do mercado, de como que as teorias que a gente dava em sala de aula estavam sendo aplicadas. Então, se vocês puderem logo já no primeiro contato pedir uma carta dessas, vai ajudar bastante, porque os gestores das empresas, os profissionais que vão receber vocês, já vão ter um entendimento maior do que vocês querem. Porque muitas vezes a gente vai atrás e não sabe dizer claramente, né, o que a gente precisa deles, assim, do que informações que a gente quer. E por último, a maior lição, aprendizado que eu tirei do PTP, né, foram vários, assim. Eu diria que a questão da BNT foi uma. Eu nunca tinha feito um trabalho tão grande em formato BNT. Foi a primeira vez também que eu tive que fazer uma estruturação, tipo, juntar ideias, sabe? Tipo, fazer bem a estrutura de um trabalho acadêmico. Então foi uma experiência muito importante, assim, pro meu lado acadêmico. Uma experiência ótima empresarial, tanto para mim quanto para os meus colegas, né? Porque todas as palestras que eu assisti dos meus amigos foram ótimas. Aprendi muito sobre várias empresas bacanas, como, por exemplo, o SAIS, o Grupo Guararapes. Foi muito importante para mim ter visto essas empresas e como que estavam estruturados os processos dela. E ver também que, tipo, muitas vezes as empresas grandes, assim, que a gente considera referência, também tem algumas falhas que já foram descritas nas teorias administrativas e que a gente não conhecia. E, claro, né, também criar o relacionamento que a gente teve, né, tá? A gente acabou ficando muito próximo, a turma toda, né, porque todo mundo tinha dificuldades muito parecidas. Então, no primeiro semestre, criar esse tipo de relacionamento com os meus colegas também foi muito importante pra mim. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar, podem pedir pra mim ou qualquer outra pessoa do PET. A gente tá aqui pra ajudar vocês. E é isso. Bom PTP pra vocês e bom semestre. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero dizer que sim. Estou aqui para falar um pouquinho sobre minha experiência no PTP, mas antes, meu nome é Bruno. Eu fiz meu PTP no primeiro semestre, agora eu estou no segundo semestre de administração na UFC. E vou falar um pouquinho sobre minha experiência com esse trabalho que costuma assustar muita gente, o pesadelo da galera que faz TGA. Então, para início de conversa, o PTP é um projeto teórico prático, um trabalho que geralmente a maioria dos professores de TGA passam, mas uns colocam o sarrafo lá em cima, outros colocam o sarrafo mais baixo no critério de exigência. No meu caso, o critério de exigência foi o mais alto possível, porque quem é aluno da UFC de administração sabe que, o diurno, né, no meu caso, que o professor Cabral, na matéria de TGA, é famoso pelo seu PTP logo no primeiro semestre. Então, assim, foi bem impactante. Eu lembro que na primeira semana a gente estava tendo a apresentação de tudo que tinha na FEAC, né, na UFC como um todo, então a gente estava se sentindo muito feliz, muito alegre de tantas novidades, né, que a gente poderia aproveitar no nosso mundo acadêmico. Quando, do nada, o professor já na primeira semana passa esse trabalho, falando que deveria ter entre 200 a 300 páginas
deveria ser um estudo extremamente profundo da administração no setor da empresa que a gente escolheu, tanto no nosso estado do Ceará, como na nossa cidade de Fortaleza, como na região Nordeste, como no Brasil, como na América Latina, como no mundo, nos outros continentes. Meu Deus do céu, tá maluco. Ou seja, foi um baque muito grande. Eu fiquei assustado. Eu falei, caramba, mano, como é que eu vou fazer isso? Porque o aluno do primeiro semestre, caloso, ou bicho, como a gente chama, não tem essa maturidade. A gente sai praticamente de um processo de Enem, de vestibular pesadíssimo, para uma carreira acadêmica em início, que a gente ainda não sabe de muita coisa, né? Então, assim, de primeiro foi um baque muito grande a gente receber esse trabalho, mas o que me confortou bastante foi que a minha equipe conseguiu ser bem unida, a gente se organizou bem. Apesar de tempo, né, a gente recebe esse trabalho na primeira semana para entregar a partir do trabalho do terceiro semestre. Então a gente fica com aquela impressão, vai dar tempo, relaxa, mas você vai deixando o tempo passar, você vai fazendo, e aí quando você nota, já é amanhã a apresentação e você está ainda terminando os slides. Então assim, foi bem corrido. A gente pegou a empresa Carneil, que fala de soluções elétricas, materiais para construção, materiais para casa, né, como câmeras, chuveiros, essas coisas. E a gente, como o projeto fala, teórico e prático, tem a parte de teoria, e a parte prática é que a gente visita a empresa, né, conversar com gerentes, com funcionários da empresa sobre o funcionamento dela. E o que acontece? A gente chegou a visitar a Carneil uma vez, só que exatamente foi no dia em que foi decretado o primeiro lockdown aqui no Ceará. Ou seja, foi o último dia de aula presencial também, foi uma data bem triste, mas eu lembro que a gente foi visitar a empresa e a gente deu uma olhada bem geral. Era uma empresa que parece ser pequena, mas na verdade é muito grande. É uma das referências, né? É uma das referências do nosso estado, na região Nordeste, na região Norte. E então a gente fez uma visita geral, a gente planejava visitar outras vezes, né, para pegar informações mais específicas que o próprio professor passa para a gente responder. Então a gente teve a sorte do professor ser um pouquinho mais flexível por causa da pandemia, já que a gente não poderia visitar nenhuma empresa, né, como minha equipe e como os outros. Porém, a gente ainda teve essa sorte de ter visitado uma vez, então a gente tinha alguns poucos registros fotográficos, né, a gente tinha algum embasamento que a gente viu, chegou a ver, não era algo só de internet, né, como a maior parte do trabalho ficou devido à pandemia. Mas a maior dificuldade que eu acho é que, como ser um trabalho muito grande, com muita maturidade, a gente acaba tendo uma leve tendência a procrastinar, deixar um pouquinho para depois, e aí tentar fazer tudo de última hora. É muito cansativo. Eu lembro que eu fiz só na primeira parte, na parte teórica, que a gente dividiu, eu fiz cerca de 14 páginas. Depois, na segunda parte, foram 16 páginas, se não me engano. Só falando da parte prática, que é quando você relaciona com a teoria. Então, assim, eu consegui entregar tudo no tempo, nossa equipe conseguiu entregar tudo no tempo. Mas a gente não conseguiu ter conclusões, né? E muita gente não escapa das conclusões. A única pequeno problema que a gente teve com relação ao grupo foi que uma das integrantes, ela largou o curso porque ela trabalhava, então estava muito pesado para ela. Então ela saiu logo no início, a gente não tinha iniciado ainda muita coisa, então conseguimos conciliar bem a situação. Então a gente passou mais ou menos 6 meses para fazer esse trabalho de forma EAD. No dia da apresentação a gente estava bem nervoso, né, porque foi logo de manhã cedo, uma extrema expectativa, foi extremamente rigoroso no trabalho. Então a gente apresentou, deu certo, né? No meu caso, no finalzinho deu um pouquinho errado, porque alguns slides sumiram e a gente ainda tomou vários sermões do professor por erros bobos, né? Que a gente tinha um monitor para nos auxiliar e nos auxiliou, só que a gente, como atrasou algumas coisas por causa dessa procrastinação, acabou deixando passar esses pequenos erros que o professor notou, não ia deixar passar. Mas deu certo, e para mim, minha experiência com esse trabalho, né, ao todo foi muito positiva, porque foi um trabalho muito grande que me deu maturidade acadêmica. Agora, qualquer trabalho que possa vir pela frente, eu já sei como dominar no peito e sair jogando, né, como fala na jogada de futebol. Mas foi importante eu conseguir assimilar bem as teorias, melhor do que apenas fazendo provas e estudando da forma normal. Acho que o trabalho no período EAD para qualquer cadeira ajuda.
tão mais do que a prova para mim. E foi legal, né? Já introduzindo esse mundo acadêmico barra mundo empresarial já no primeiro semestre, então você já pega uma bagagem muito grande de como fazer algumas coisas, de entender outras coisas, né? Apesar da rigidez, eu imagino que o conhecimento foi muito grande e foi a principal recompensa que eu vejo do PTP. E eu imagino que se tivesse que fazer trabalho de novo, eu faria desse mesmo jeito, né? E o conselho que eu dou para o pessoal que também está meio desesperado desse trabalho, não sabe o que fazer, tenha uma organização, conheça sua equipe, se organizem bem, né? Saibam o que cada um vai fazer, estipulem metas, cumpram suas metas e não atrasem. E sejam extremamente rigorosos com o que vocês escrevem. Imaginem que vocês são os professores que irão corrigir o seu trabalho, porque seu trabalho tem que ter todos os detalhes possíveis. E não é só encher linguiça com palavras difíceis, bonitas e textos maiores, não. Você tem que ter conteúdo, você tem que mostrar que sabe, que você aprendeu, que você foi atrás daquilo, com o máximo de informações possíveis você deve fazer esse trabalho. Então é isso, acho que esse foi o meu depoimento sobre o PTP. Espero que você for calouro aí de administração, você consiga fazer e ter sucesso. E se você for experiente, quero saber também se sua experiência foi parecida, foi muito diferente. Mas é isso, vamos sobrevivendo aí ao curso de administração e que no final a recompensa vai ser muito grande. Valeu! Bom, meu primeiro contato com o PTP foi na semana de calouros, né? A gente meio que não sabe de nada, cai de paraquedas lá na faculdade. E aí tem a semana de calouros, né? E aí as pessoas do CA, né, que são responsáveis por esse evento, estavam falando lá, né, sobre quais seriam os aperreios que a gente já teria no primeiro semestre. E aí eles começaram a falar de siglas, PTP, TGA, dizendo que era tudo contido na mesma coisa, e eu não entendendo nada, né, porque PTP é o projeto teórico prático que está inserido na dinâmica de trabalho, né, de TGA, que é Teoria Geral da Administração. E aí eles dizendo que tinha documentos que passavam de 1000 páginas, que era muito trabalhoso, que tinha que arranjar uma empresa bastante reconhecida, né? A gente sabe que para quem está chegando agora na faculdade, que não tem nenhuma rede de networking, a maioria das pessoas, isso fica muito difícil, né? Falando um pouco da minha experiência, cara, foi algo muito agregador, porque logo no primeiro semestre a gente já tem uma dinâmica de como são as empresas, né? Como tudo aquilo que a gente acaba vendo na cadeira se aplica em determinada organização, alguns aspectos se sobrepõem a outros, em algumas empresas falta, não é que falta, né, mas já tem menor grau alguns aspectos. Então é muito bom analisar determinada empresa, analisando assim com base no que a gente aprende, né, na sala de aula. Uma das maiores dificuldades, né, que a minha equipe teve foi a questão da comunicação, né? Reconheço que a gente foi bem falho quanto a isso, porque nesses processos de trabalho as pessoas têm que estar muito alinhadas, tem que ter reuniões frequentes. Eu recomendo muito a prática do Scrum, né, que são reuniões frequentes, você marca ali horários que não vão atrapalhar, né, porque uma reunião de 15 minutos realmente é só para alinhar as coisas, deixar as pessoas cientes do que está acontecendo, porque muitas vezes nós acadêmicos, né, temos o erro de fazer um trabalho e ficar lá a comunicação no Zap. Feliz quem faz essa comunicação aí do WhatsApp, né? Só que o que ocorre? Nem todos estão online no mesmo momento. Então a pessoa fala 8 horas, a outra vem fala 12, a outra vem fala só 7. E aí, para uma pessoa ver e chegar a um ponto de vista, né? Uma solução daquilo que foi falado, demora muito. O Scrum, ele agiliza os processos. Então, assim,
marcar reuniões com frequência de poucos minutos mesmo, só para alinhar algumas demandas, é uma boa e já deixo uma dica aí para quem está desenvolvendo, né, o PTP ou quem vai desenvolver ainda. O que eu mudaria, né, se pudesse voltar no tempo, no meu PTP, era a questão de escolha, sabe? Porque, tipo assim, infelizmente, esse processo de escolha de empresas, ele foi muito conturbado. Primeiramente, a gente escolheu uma empresa e aí teve várias falhas na comunicação. A gente tinha falado, né, com uma pessoa responsável por lá, só que ele não respondia nossas mensagens, então a gente teve que mudar de empresa. E aí acabamos pegando uma empresa de pequeno porte, onde não deu para aplicar a maioria dos aspectos da TGA, né, que o professor pede, uma empresa grande, porque ela tem vários setores, a organização dela é mais complexa, então tem como inserir toda a dinâmica do que a gente aprende na empresa, né? Então eu mudaria só isso mesmo, mas também nem foi uma culpa nossa, né? Como eu disse, a nossa rede de contatos é bem privada, então bem restrita, né? Então não tem como realmente ter essa facilidade, né, nesse processo de escolher a empresa. Então, pessoal, isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que ele tenha respondido todas as dúvidas de vocês e que, acima de tudo, tenha dado coragem para vocês enfrentarem esse caminho longo e árduo que é o PTP. Então vai deixando aí o seu like, se inscreve no nosso canal e manda para todos os seus amigos que estão enfrentando o PTP. Até a próxima!